paz do Senhor Jesus, bom dia. Abra comigo em Esther, capítulo 4, verso 15 ao 17. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, da armadilha e da cilada. Repreende a fúria do inimigo, todo engano, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Proteja-nos e livra-nos, Senhor, de todo mal. Apresentamos a nossa vida, a nossa casa diante do Teu altar, é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Em Esther, capítulo 4, verso 15, diz assim: E Esther então disse que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuem por mim, e não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite e nem de dia, e eu com as minhas servas também igualmente jejuaremos. Veja, Esther, ela convoca aqui, né? Quase todo cristão, né, conhece a história de Esther, que ela ali, né, ela não era uma pessoa bem provável que se tornaria a rainha, porque ela era uma judia que estava ali em um lugar aonde não teria chance alguma. Ela estava como uma escrava, né, em exílio. E teu tio Mardoqueu inscreveu ela ali para concorrer a esse cargo de rainha, né? E ela foi achada graça nela, porque ela temia Deus, foi achado graça. E Deus faz tudo com um propósito. E agora, nesse verso 16, nós vemos que ela convoca um jejum, porque Amã, ele ficou muito furioso, porque Mardoqueu, tio de Esther, ele não se prostrava diante de Amã, que tinha um cargo elevado dentro do palácio. Então, Amã, ali, braço direito do rei Assuero, ele ficou irado e ele queria eliminar o povo judeu. Então, aqui ela levanta um jejum, o poder da oração, o poder da dedicação de buscar a presença do Senhor. Veja, ela convoca o povo para 3 dias e 3 noites, né? Jejuarem e orar. Igualmente ela ia fazer ali dentro do palácio. Nós vamos ver que não importa o lugar, né? Mas sim a intenção. Eles estavam fora, Esther dentro do palácio. E o povo estava fora do palácio. Mas ela tinha uma plena certeza de que Deus estava ouvindo as suas orações. Ela tinha plena certeza, né, que o Deus de perto, o Deus de longe, iria ouvir a oração tanto dela com as suas servas dentro do palácio, como do povo que estava fora do palácio. Deus, ele escuta as nossas orações, não importa, né, ele está disposto a nos socorrer. Não importa que você possa pensar, a minha causa é banal, mas se para você é importante, Deus, ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Esther, ela resolveu se pôr na brecha por um povo, pelo seu povo, né? Pois ela entraria na presença do rei Assuero e isso não era permitido, a não ser se o rei chamasse. Mas ela se colocou na brecha. Esther estava disposta a sacrificar sua própria vida, porque se o rei não achasse graça em Esther, ela poderia, se ele não estendesse o cetro e achasse graça e permitisse ela falar com ele, né? Ela poderia ser morta. Era um decreto. Ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser anunciado ou ser chamado. E ela ali, ela, né, foi e entrou, ela pediu para falar com o rei. E então, nós vamos ver que ela, por amor a Deus e ao seu povo, ela não se importou com a sua vida. Ela intercedeu. Temos que saber a guerra que queremos guerrear, pois todos nós guerreamos. Então, nós temos que escolher a luta certa. Nós temos que escolher que, se com Deus nós estamos, nós já vencemos. Ela agiu de uma maneira em excelência, porque ela não se importou. Primeiro, ela foi buscar Deus. Aleluia. No verso 17 diz assim:
Continuando ainda o verso 16, né? Igualmente jejuaremos, e assim entrarei e irei ter com o rei, embora não seja segundo a lei, e se perecer, que pereça. Então ela estava dizendo ali, olha, eu vou entrar na presença do rei, e não importa o que for acontecer. Se eu tiver que perder a minha vida, que eu perca, mas eu não vou perder a minha alma, não vou perder minha dignidade, eu não vou perder o propósito com Deus, eu não vou sair daquilo para que Deus me chamou. Né? Era para aquele tempo, para aquele momento em que Deus colocou Esther naquele reino como rainha. Não foi à toa. Então nós temos que entender que Deus não vai dar coisas para nós somente para nos agradar, mas sempre vai ter um propósito. Esther estava como rainha, não somente para ela se sentir, né, e usufruir de coisas boas, para ela se sentir poderosa, mas porque tinha um propósito, né? E Deus já sabia do que iria acontecer. Então, ela disse: se tiver que perecer, que pereça, né? Se eu tiver que perder a minha vida, que eu perca, mas que eu não perca a minha alma, que eu não perca, né, a minha afinidade, o meu amor com meu Deus. Porque ali ela não negou a Deus, ela não fugiu à batalha. Verso 17 diz assim: então se foi Mardoqueu e fez conforme a tudo que lhe ordenou Esther. Veja, Mardoqueu, ele foi, né? E ele também entrou em jejum, assim como Esther disse que iria fazer. Quando você precisa de algo, onde você tem buscado? Esther, naquele momento, ela foi buscar em Deus. Ela foi a mulher sábia. Ela buscou no Senhor. Ela teve sabedoria. Onde que você tem buscado o teu socorro quando a tua finança está, né, aí indo de mal a pior? Onde você tem clamado? Para quem você tem dito? Você tem falado com Deus? Às vezes Deus permite para ver se você vai clamar a Ele, ou se você vai pegar o telefone, vai pedir para um agiota, vai pedir para um amigo, vai desabafar com alguém que não vai poder te ajudar. O que você tem feito com as guerras que você tem visto diante de você? Com os gigantes, né? Nós só precisamos saber qual guerra queremos guerrear, porque todos nós temos uma. Todos nós, todos os dias, temos algo para vencer. E nós só temos que escolher o lado certo, que é uma guerra ganha com Deus. Amém? Devemos ser totalmente dependentes de Deus. Quando nós olhamos para Esther, ela foi, né, por um momento, Mardoqueu disse: olha, quem sabe não foi para esse tempo em que Deus te colocou aí. Se caso você não fizer nada por nós, de outro lugar Deus irá mandar o socorro, né? Mas ela foi uma mulher corajosa e ela se colocou na brecha e foi orar, jejuar, buscar a proteção de Deus. Nós devemos fazer como ela, ser totalmente dependente de Deus, pois Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. É Ele quem nos socorre. Devemos pedir favor do Senhor, tanto para nós quanto para aqueles a quem nós estamos intercedendo, para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós não conhecemos, mas queremos que Deus alcance. Nós temos que pedir favor, como para nossos irmãos em Cristo, né? Em toda parte da face da terra. E os que ainda não foram alcançados, nós temos que clamar: Senhor, alcance aqueles que ainda não foram alcançados, que eles venham conhecer o seu amor, o seu cuidado, Senhor. Assim como a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia me alcançou, que o Senhor possa alcançar aquele que necessita. Né? Em Gênesis 39:4, nós vamos ver como a graça de Deus ela favorece. José achou a graça, ó, José achou a graça a seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Veja, José, ele obteve favor de Deus, né? Que até o Potifar, aquele homem, né? Ali, teve que reconhecer, aquele homem que não tinha a mesma crença, ele teve que reconhecer que José estava sob o amparo divino. Ele teve que reconhecer, né? E ele ainda fez, ele viu que em José tinha uma excelência tão grande que ele colocou ali ele como gerente dos seus negócios, como governador do Egito.
José, ele obteve favor de Deus. O que nós precisamos é como Esther fez, buscar pelo favor de Deus, buscar pela misericórdia do Pai. Se Ele estiver conosco, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Em Neemias também, capítulo 5, verso 19, nós vamos ver Neemias pedindo pelo favor de Deus, aonde ele diz assim: lembra-te de mim para o bem. Ele falando com Deus, Neemias. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e tudo o que eu tenho feito a este povo. Ele pedia o favor de Deus, porque ele se colocou na brecha por um povo. Ele estava falando: Senhor, lembra-te de mim para bem. Isso transborda a tua bênção sobre a minha vida. Ó meu Deus, e de tudo que eu tenho feito a este povo. Eu não sei o que você tem feito, o que você tem dedicado, se você tem entregado a tua vida para salvar outras pessoas, para cuidar de um rebanho. Não é em vão. Olha, Neemias, ele orou ao Senhor, por favor, pois Neemias sabia que a recompensa vinha de Deus. Nós podemos admirar a entrega de Neemias, né? Na construção do templo, na construção dos muros de Jerusalém, aonde ele doou o seu tempo, serviço, dinheiro. Ele não exerceu o direito, né, ali que lhe foi dado por Artaxerxes como governador, né, que ele foi posto como governador na terra de Judá. Ele não exigiu ali que eles pagassem impostos. Ainda mais, ele financiava uma mesa para mais de 150 pessoas que vinham de outras nações, que iam até Jerusalém, né? Ele então ainda bancava ali um banquete para alimentar o povo. Isto tudo com seus próprios recursos. Nós vamos ver que Neemias, ele buscou a Deus, ele buscou o favor de Deus para uma reconstrução. Aprendemos com Neemias o quão justo ele era e o quanto ele se doou para essa reconstrução, de cobrar impostos, né, de abrir mão ali, de não cobrar impostos, né? Ele fez por amor. Ele tinha o direito, não que Zorobabel e os outros que estiveram antes, que cobravam impostos, estavam errados, não. Mas ele não quis, ele quis ser o financiador, ele quis estar à frente, ele quis agradar a Deus. Então, ele se absteu de um direito que ele tinha, de cobrar impostos, né? Como diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E ele não cobrou, né? O que era um direito legal dele. Ele não, se ele cobrasse impostos também, ele não estava ali negligenciando, não estava sendo corrupto, porque era um direito legal concedido a ele. Mas ele reconheceu a necessidade do povo e assim ele não fez. Então ele estava dizendo ao povo: olha, eu tenho aberto mão de direitos que me foi concedido, né? Para fazer, espero que vocês também tenham um coração quebrantado, disposto a fazer para o reino de Deus, né? E contudo, ele pediu o favor de Deus quando ele disse ali: lembra-te de mim para o bem. Então nós vemos que ele pediu o socorro de Deus, ele pediu o favor de Deus na vida dele, né? E ele tinha uma reserva com Deus. Que lindo quando nós temos uma reserva com Deus. Das vezes que você deixou fazer para você, para fazer para alguém, das vezes que você tirou do pouco que você tinha para abençoar na vida de alguém. Isso são reservas espirituais. Isso são reservas que você tem com o teu Deus. Isto te dá a legalidade de orar como Neemias orou, dizendo: lembra-te de mim, Senhor, para o bem. Para o bem, derrama sobre minha vida o bem, Senhor. Estou cansado, estou cansada de ser oprimida, de ser oprimido. Talvez você esteja assim, mas se você fez o bem, você vai colher o bem, né? Ó meu Deus, e de tudo que eu tenho feito a este povo. Neemias, ele dedicou tempo, serviço, recursos, ele ficou sem dormir, ele enfrentou os deboches, ele enfrentou, né, Sambalate e Tobias, ele, contudo, continuou em uma grande obra. Não pare, não pare.
A oração tem poder. Aqui, Neemias, ele obteve o favor do Senhor, não somente pelo fato de ser um intercessor, né? Mas também ele foi aquele que se doou. Ele doou tempo, doou ajuda, recursos, ele deu o serviço dele, em nome de Jesus. Assim como José, ele foi achado graça, né, em José, porque Deus o permitiu, que Potifar olhasse e visse o quanto em excelência era José. O poder da oração, o poder de não desistir, assim como Esther, ela obteve graça diante de Deus, né? Porque ela se colocou, ela disse: eu vou me colocar na brecha, né? Eu vou me colocar nessa brecha. Eu vou me preparar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou interceder em nome de Jesus, né? E que você possa, eu não sei o que você necessita, eu não sei o que você precisa, mas faça isso, ore ao Senhor, clame ao Deus poderoso e santo em nome do Senhor Jesus, porque há poder na oração, existe poder na oração. Deus, ele se agrada daquele que se põe nas mãos dele, como Esther fez. Ela se colocou nas mãos do Senhor. Ela fez a parte dela de ir a Deus, de buscar a presença, de buscar o favor de Deus. E ela foi achado graça diante de Deus. E Deus fortaleceu ela para dizer: eu vou continuar nessa guerra. Eu digo a guerra espiritual. Nós temos que saber que temos que estar com Cristo. Tem pessoas que falam: eu vou para Cristo, mas a luta cresceu, a luta piorou. Qual luta que você quer lutar? Com Deus tem luta, mas a vitória já é certa. Mas lá fora você pode pensar que não está tendo lutas, mas no final vai ter o juízo, né? O que é mais fácil? Você vencer os seus medos, as suas guerras, é você fazer como Esther, se posicionar. Ela era uma mulher, era improvável, ainda mais naquele tempo, naquela época onde a mulher não tinha voz. Ela se posicionou e ela disse, né? Se, embora não seja segundo a lei, se perecer, que pereça. Quer dizer, se a minha vida for tirada de mim, que perco a vida, mas eu não perco minha alma. Eu não vou abandonar meu povo, eu não vou retroceder. É o que Deus está clamando. Ore pelos cristãos na face da terra. Ore para conversão. Ore para o povo abrir os olhos, para o povo ver, né, que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ore para que o Espírito Santo de Deus se revele de forma poderosa e grande, usando a tua vida, usando, né, a tua boca para falar, para expressar o quanto Jesus é poderoso, é grande o poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Então, que você possa entender o poder que existe na oração ao Deus poderoso e santo, ao Criador do céu e da terra. Esther orou, ela propôs, ela fez um jejum, ela buscou a Deus. Eu não sei o que Deus vai requerer de você, mas faça a tua oração, faça a tua entrega de todo o teu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Esther, ela se pôs na brecha. Ela se pôs